Na tarde de hoje, o técnico Tite da seleção brasileira divulgou a lista dos 23 convocados para disputar a Copa do Mundo na Rússia. Repórter Igor França traz as informações. André, faltando apenas 30 dias para o início da Copa do Mundo, Tite, o técnico da seleção brasileira, anunciou os 23 convocados que irão participar da Copa do Mundo pela seleção brasileira. A escalação, a convocação não é novidade, não veio nada diferente, é mais ou menos aquilo que a gente esperava mesmo. É um time que vem jogando já há bastante tempo junto, então a gente pode esperar que seja um time bem preciso, que combata bem, que represente bem a seleção brasileira, colocando como favorita para o título da Copa do Mundo. A gente tem, por exemplo, na questão dos goleiros, uma questão bem definida, não tem dúvida nenhuma, Alisson como goleiro titular, nós também temos o Ederson do Manchester City e o Cássio do Corinthians. Talvez a dúvida ficasse ali com a questão do terceiro goleiro, se poderia entrar o Jeromel ou outro goleiro que jogue no Brasil, também no exterior, que estão tendo uma fase boa nos seus times, mas esses três goleiros a gente já imaginava pela questão a questão de já ter trabalhado com o Tite, já ter um tempo junto com ele, então não é uma novidade nenhuma. Indo para a questão dos laterais, com a perda do Daniel Alves, que se machucou, isso colocou uma dúvida a respeito de quem poderia substituir. Nós temos nos laterais, por exemplo, o Danilo e o Fagner. O Fagner é uma novidade para a questão da posição da lateral e também um pouco polêmico na questão da recuperação que ele está tendo. Por enquanto, acredita-se que ele até a Copa vai estar bem, vai estar 100%, mas ainda se ficou uma pulga atrás da orelha, existe muito burburinho, muita polêmica a respeito da escalação do Fagner. Na outra lateral nós temos Marcelo, sem dúvida, já firmado na seleção brasileira, e também o Felipe Luiz. Volta um pouco de lesão, mas ainda assim confiança, tem habilidade, joga bem, sem dúvida nenhuma, para a lateral. Os zagueiros também é uma posição ali que nós já tínhamos mais ou menos uma ideia, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda e Pedro Jeromel. Jeromel talvez seja aquele que a gente aquele zagueiro que talvez a gente tivesse alguma dúvida, que poderia entrar outro zagueiro na posição. Mas o Jeromel está merecendo, está jogando bem pelo Grêmio. Não é de hoje, mas sim ano passado, nos outros anos, fez um bom Campeonato Brasileiro, fez também uma boa Libertadores, merecido a convocação do Jeromel para a zaga da seleção. Indo para o meio de campo, nós temos Casimiro, Fernandinho, Paulinho e Fred. Nessa parte no meio de campo, talvez o Fred seja um contestado na posição, mas ainda assim tem jogado bem no Shakhtar, tem feito um bom campeonato, tem jogado bem, então ele supre a função. Quando jogou pela seleção brasileira, conseguiu desempenhar bem seu papel. Talvez questione se o Arthur do Grêmio poderia estar no lugar dele, o Arthur também está jogando bem, mas o Fred também consegue fazer bem essa posição, atua bem e serve também bem a seleção. Continuando no meio de campo também nós temos Renato Augusto, Felipe Coutinho e o William. Incontestável, O Renato Augusto é um homem de confiança do Tite, então o William e o Felipe Coutinho têm jogado bem, o William jogando bem pelo Chelsea, fazendo um bom campeonato inglês, também jogou bem na questão da Liga dos Campeões. Então, sem dúvida, o meio de campo está bem servido, está ok, certinho. Só a dúvida da questão do Fred, que é um pouquinho polêmica. Já indo para o ataque, nós temos o Douglas Costa, temos também Neymar, Tyson, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Nessa posição aí, a gente vê também a questão das polêmicas envolvidas. Polêmica não, a questão do Tyson, por exemplo, a gente pode questionar se outro jogador, por exemplo, o Luan, poderia estar na posição, mas ainda assim é um jogador que o Tite tem apostado, tem trazido para a seleção, e o que a gente pode perceber no geral, falando sobre a questão da seleção brasileira, é o que o Tite quer trazer, é uma questão de diversidade. Pensando na Copa do Mundo como campeonato que ele que é um campeonato curto, de 8 jogos, você precisa ter um jogador que mude de situação, que mude o jogo de uma forma rápida e precisa. Então esses jogadores mostram essa capacidade de diversidade, de mudança de jogo. Marquinhos, por exemplo, na zaga, ele pode jogar também como lateral, como meio de campo. Não que isso vá acontecer, mas é uma possibilidade, uma oportunidade. A seleção brasileira ainda tem 2 amistosos marcados até a Copa do Mundo, uma preparação, para a gente poder ver como vai ser o desenvolvimento dessa seleção brasileira. André, essas foram então a nossa passagem a respeito da convocação da seleção brasileira. Igor França para o Jornal da 7. Você já ouviu falar em cashback? São aplicativos que devolvem parte do dinheiro que você gastou na compra de determinados produtos. A ideia é fidelizar os clientes. Trocar mercadorias por uma quantia de dinheiro é milenar.
Agora, receber parte do dinheiro que você pagou por um produto é algo bem recente. Essa rede de supermercados fez parceria com uma plataforma que possibilita esse tipo de benefício para o cliente. Em vários produtos, o consumidor cadastrado fica sabendo o percentual de valor que voltará para a conta bancária. Tudo funciona sem burocracia. Essa tendência chama-se cashback, ou simplesmente dinheiro de volta, traduzido ao pé da letra. No aplicativo, tem lista de produtos com o bônus e o extrato detalhado dos retornos. Lucas é sócio de uma dessas ferramentas, que foi criada em 2011. Ele garante que não tem cilada. As empresas parceiras financiam o pagamento aos clientes como forma de investimento em fidelização. O dinheiro do cashback, ele não vem de aumento de preço, porque se fosse assim, seria uma fraude, né? O dinheiro do cashback, ele vem da verba de marketing das empresas. Então, ao invés da indústria, ou do supermercado, ou do e-commerce, gastar esse dinheiro investindo em TV, em propaganda de rádio, etc., ele usa esse dinheiro para fazer o cashback, isso é, para remunerar aquele consumidor que está optando por aquela marca ou aquela empresa. Então é um dinheiro que a gente chama de marketing de performance, né? Você investe para vender mais e para fidelizar seu cliente. O economista explica que o sistema lembra os programas de milhagem que começaram com as companhias aéreas lá nos anos 80. Só que em vez de pontos, o consumidor tem a possibilidade de usar o dinheiro que ganhou com a compra imediatamente. Para ele, essa é mais uma forma de estimular o consumo. Nós temos uma frase ali que os economistas repetem muito, que fala assim: as pessoas obedecem a incentivos. E isso que nós estamos vendo dentro do mercado é um incentivo para as pessoas consumirem mais e direcionar, às vezes, o consumo para aqueles produtos que têm mais bonificações. Se para o consumidor ter dinheiro de volta é bom, para o empresário o sistema também não deixa de ser vantajoso. O cashback funciona nessa empresa especializada em higienização de veículos há 3 meses. O cliente pode ter o retorno de 11% a 30% dos serviços, de acordo com o dia. Apesar do pouco tempo, ele já percebe um aumento no movimento e da fidelização. Por mais que nós da empresa perdemos um pouco no valor, mas a satisfação do cliente em primeiro lugar. Então o cashback é interessante. No próximo bloco, o advogado Roger Abdala fala sobre a lei dos 15 minutos e caixa preferencial. O Jornal das 7 volta em instantes.